Vamos lá então, 13 horas. Vamos começar mais uma reunião do Minhoca Imagem. Obrigado a todos pela presença, real e virtual. Estamos aqui com a nossa comandante em chefe do meu lado esquerdo, hoje a doutora Edileide, a Wendy, o Paul e a doutora Mariana. Para completar o time, temos nossos dois residentes, Edileide. Quem são? Doutora Stephanie, que vai apresentar o caso, né, que vocês vão ver daqui a pouco, e doutor Marcos vai fazer umas considerações no final. Então, vamos começar, Ibrahim? Por favor, doutora Stephanie. Boa tarde a todos. Meu nome é Stephanie Mesquita. Eu sou residente aqui do Dante, R1 de Cardiologia, e a gente vai dar início agora ao Minhoca Imagem dessa semana, tá? Primeiramente, né, a gente trouxe aqui uma imagem que eu achei bem interessante com relação ao caso clínico que a gente atendeu no nosso ambulatório. Essa imagem aqui parece um barco no oceano, né? Mas será mesmo que é? Né? Muitas vezes a gente acha que os diagnósticos que a gente atende nos nossos ambulatórios, a gente pensa no que é mais óbvio, mas muitas vezes a gente acredita que as aparências acabam nos enganando. Então, vamos dar aqui início. A gente tem aqui o paciente JCCT, um paciente de 42 anos, masculino, branco, sem religião definida, natural de Sergipe e residente de São Paulo há 38 anos. É pizzaiolo, mas atualmente não trabalha mais com isso, trabalha com revenda de plástico reciclável. Como antecedentes pessoais, é um paciente que possui obesidade grau 3, hipertensão com diagnóstico desde os 21 anos, em uso de diversas classes de antipertensivos, dislipidêmico, diabético, DRC estágio 3A, ex-usuário de metafetamina, usou por cerca de 4 anos diariamente e está abstêmio há cerca de 8 anos. É um paciente etilista social, sem histórico de tabagismo e infarto ou AVC prévios. Como antecedentes familiares, possui uma mãe hipertensa, diabética, que faleceu aos 52 anos por infarto agudo do miocárdio. Também possui um tio materno com morte súbita aos 53 anos e um avô falecido subitamente aos 70 anos, sem etiologia definida do óbito. Como medicações de uso contínuo, ele fazia uso de enalapril, um comprimido de 20 mg de 12 em 12 horas, anlodipino 10 mg, cortalidona de 25, carvedilol 25, um comprimido de 12 em 12, espironolactona 25 mg, um comprimido de 12 em 12, simvastatina, metformina 2 vezes ao dia. Na nossa consulta no ambulatório de miocárdio, ele tinha como queixa principal uma dispneia, classe funcional 2, ortopneia e edema de membros inferiores, sem dispneia paroxística noturna, síncope ou histórico de palpitações. Começou a acompanhar com a gente em 2021, em fevereiro desse mesmo ano, e também fazia acompanhamento no ambulatório de hipertensão. Ao exame físico, na nossa consulta, ele tinha uma pressão de 240 por 120, uma altura de 1,67, um peso de 125 e MC de 45. No exame físico, não possuía nada que chamasse muita atenção, além de bulhas hipofonéticas, né? Paciente bastante obeso, um pouco de dificuldade para fazer o exame físico cardiopulmonar, e também possuía edema de membros inferiores, uma cruz. A gente trouxe aqui os exames laboratoriais dele, em que a gente tem aqui no acompanhamento de 2 anos aqui no Dante Pazanese, né, com um alterado que chama mais atenção para a gente aqui. É uma creatinina elevada, com uma taxa de filtração de 46, uma piora progressiva aí ao longo dos anos, chegando a uma taxa de filtração de 39, atualmente em estágio 3B. Possuía também uma alteração do perfil lipídico, com o triglicerídeos sempre aumentado, sendo o último valor de 308, aqui. E também um LDL fora da meta, sendo o último valor de 109. Possuía também um BNP, que aí durante esse segmento ele apresentou uma queda de 2.244 para 753. Alguns outros exames laboratoriais que no segmento a gente solicitou. Então, a gente tem aqui as sorologias para hepatite B, C e HIV não reagentes, um perfil de ferro
que chama atenção é a ferritina um pouco baixa, mas sem muita alteração. É uma sorologia negativa para Chagas, imune para toxoplasmose, VDRL e FAN não reagentes, e uma imunoeletroforese sérica urinária com dosagem de cadeias leves e livres urinárias negativas. No exame oftalmológico, no segmento da parte de hipertensão, a gente fez uma retinoscopia dele, né, um fundo de olho, em que a gente tinha presença de retinopatia grau 2 de Kate Wagner-Barker, né, uma retinopatia inicial aí, característica de um acometimento aterosclerótico não muito relacionado à retinopatia hipertensiva, né, um acometimento comum em pacientes maiores de 60 anos, mas que para um paciente de 42 anos não é muito comum. E agora a gente trouxe o eletrocardiograma, né, Antes exame... de passar pelo eletrocardiograma, deixa eu perguntar para uma coisa para a Edileide. Edileide, eu gosto muito de vir aqui para aprender, e uma das coisas que eu sempre aprendo é o valor da história familiar. Mas essa aqui não ajudou muito dessa vez, né? Pois é, eu acho que essa história familiar é compatível com hipertensão, né? Não tem história de morte súbita precoce, um paciente hipertenso grave com a família de hipertensos, eu pensaria muito mais em morte súbita por infarto mesmo do que por uma doença congênita. Embora a morte da mãe seja relativamente precoce, o outro parente, que é o avô, foi com 70 anos de infarto. 70 anos de idade. Então, às vezes, a gente pode valorizar ou não, né? Mas, nesse caso, o paciente sendo diabético, hipertenso, e a família também, eu acho que eu desvalorizaria como indício de que tem uma doença genética na família. Perfeito. Agora vamos passar para a doutora Mariana, que vai encerrar a reunião. Vamos deixar de ter graça, porque ela já vai fazer o diagnóstico logo de cara do eletro. Eu gostaria de convidar aqui a doutora Mariana Nogueira para fazer análise do nosso eletrocardiograma. Bom, como acho que já foi dito, né? Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente está diante de um caso de um paciente, um homem, 48 anos, com inúmeros fatores de risco de doença cardiovascular coronariana, né? Então, acho que tudo que a gente leva, tudo isso induz a tanto uma possibilidade de sobrecarga de ventrículo esquerdo pela hipertensão, como pensando em possibilidade de achados de doença arterial coronariana. E quando a gente pega o eletro, então primeira coisa que nós vamos ver, a gente vai ver em D2 uma onda P positiva, em D1 também tem um ritmo sinusal, uma onda P positiva em D1, em D2 negativa em AVR, negativa em V1 e positiva em V6, um ritmo sinusal. O eixo está um pouco desviado para a esquerda, eu acho que esse intervalo PR está no limite. A onda P de pato dele é uma onda P que a gente fala que é feia, ela é alargada, tem critério aí de sobrecarga de átrio esquerdo, mas ela tem uma onda P ainda que parece doente, um pouco aí fragmentada, né? Então, um pouco que a gente percebe, inclusive, nas derivações precordiais também. Ele tem o que chama atenção, é um QRS bastante fragmentado em D2. Associado a isso, tem um Rzinho muito embrionário, que às vezes dá dúvida, em D3 e AVF, sugerindo aí até a possibilidade de uma área eletricamente inativa. Além disso, o QRS dele é 120, mais ou menos 120 milissegundos. Só que ele não tem morfologia típica nem de bloqueio de ramo direito, nem de bloqueio de ramo esquerdo. Muita gente chama como focal, e a gente entende isso como um bloqueio da condução intraventricular, que denota para a gente uma massa ventricular mais importante e muito associado com possibilidade de fibrose e área eletricamente inativa, mas de um contexto mais difuso, não aí respeitando coronária. Não tem critério de voltagem de sobrecarga de ventrículo esquerdo e tem umas alterações difusas de repolarização. Essa onda T aí negativa, assimétrica, me fala, em compensação, muito mais favor de alguma doença muscular, representando, do que talvez uma secundária a DAC. Então, é um ritmo sinusal, com sobrecarga de átrio esquerdo, desvio do eixo para a esquerda, QRS fragmentado e alterações difusas de repolarização, sobrecarga de átrio esquerdo.
Mariana, poderia ser hipertensão a causa dessas alterações de repolarização? Poderia. É um eletro que, apesar da gente não ter critério de voltagem para sobrecarga de VE, a gente tem alguns indícios que mostram a possibilidade aí de uma massa mais aumentada, né? A primeira coisa que a gente pensa é numa sobrecarga mesmo secundária à possível hipertensão. Tem um achado aí que é importante em relação ao átrio, que já tem um acometimento de átrio esquerdo, que vem junto com a sobrecarga de ventrículo esquerdo, de forma habitual, mas o que fica interessante para a gente é que a gente sabe que outras doenças também podem levar sobrecarga de átrio esquerdo, por exemplo, a própria, alguma miocardiopatia, que eleve aí, que possa aumentar o átrio esquerdo, mostrando, inclusive, pior prognóstico, né? Mas sim, poderia pensar em sobrecarga, em secundário à hipertensão. Uma coisa que me chama... Sim. Pode. Você não quer pegar o microfone? Está com a doutora Murielle. Alô? Deu? Então, o que eu pensaria também, mais 2 diagnósticos. Essa onda T, aí na parede lateral, é uma onda T simétrica. A gente poderia pensar em alguma coisa isquêmica, porque é uma onda T simétrica. E também tem a cardiomiopatia hipertrófica apical, que também costuma dar, apesar de não ser uma onda T tão profunda, como a gente costuma ver na apical, mas também poderia ser, não poderia? Ioná tem grande experiência com hipertensão, né? Trabalhou com hipertensão um tempão. Você via nos seus pacientes hipertensos com muita frequência um eletro assim, Ioná? Então, acho que está faltando strain aí, né? Porque você tem uma onda T negativa, mas não tem aquele infra com strain que a gente costuma ver também nas sobrecargas, que eu acho que a gente vê mais no hipertenso isso do que só essa onda T negativa. Uma coisa que a gente tem, que é o padrão de strain na sobrecarga de VE, que a gente geralmente encontra quando a gente tem uma sobrecarga de pressão do ventrículo esquerdo. E essa onda T, que é chamada, inclusive se a gente for pesquisar na literatura, de isquemia subepicárdica, hoje a gente sabe que não é decorrente necessariamente de uma isquemia subepicárdica, né? O que a gente vê nesse padrão é pós-isquêmico, inclusive de reperfusão, e secundárias outras coisas. Uma das causas é miocardiopatia hipertrófica mesmo, que pode dar uma onda T negativa, aí com tendência à simetria, grandes ondas T, né? Que chamam muita atenção em hipertrofia apical mesmo. Mas se esse paciente estiver chegando no pronto-socorro com esse eletro, com dor no peito, ele não tem como não procurar como primeira causa doença arterial coronariana com uma oclusão coronariana. Parece que tem uma área eletricamente inativa inferior, junto com essa onda T, que pode ser também decorrente de uma DAC, mas com certeza absoluta eu descartaria alguma lesão também coronariana desse paciente. Antes de descartar a lesão coronariana, se a história familiar dessa vez não impressiona muito, a história pessoal dele impressiona, né? Um cara que teve uma vida sofrida, mudou de estado, veio para cá, trabalhava como pizzaiolo, agora trabalha com reciclagem, quer dizer, e tem uma história pesada de uso de drogas, né? Tem esse uso de metanfetamina até 4 anos atrás. Esse detalhe levaria o raciocínio com esse eletro, levaria o raciocínio mais para um lado ou mais para o outro? Sinceramente, eu não valorizaria esse dado aqui ainda não. Eu estaria preocupada aqui em saber se ele chegou 24 por 14, uma pressão bem elevada. E eu queria perguntar para a Mariana se ela é mais simétrica de V4 a V6, mas de 1 a VL ela é bem assimétrica. Quando você laudasse, você ia dizer que essa inversão de ter assimetria ou simetria, você chamaria atenção para isso ou não? Chamaria, doutora. Eu coloco como alteração de repolarização, eu acho que dá para colocar alteração difusa de repolarização, inclusive porque parece até que tem um suprinha lá em parede inferior, em D2 e AVF, e eu descreveria como alteração difusa e com onda T negativa, profunda com tendência à simetria. E eu coloco como correlacionar com dados clínicos, principalmente quando a gente está diante de uma dor precordial, né? A gente realmente, num contexto que o paciente não tem dor, né? É mandatório a gente pesquisar, mas no pronto-socorro, com essas características, acho que a primeira coisa que tem que se pensar é a oclusão coronariana.
Afastando o DAC, eu acho que é um eletro bem inespecífico, né? Eu acho, bem inespecífico, pode ser hipertensão mesmo, mas temos que investigar mais alguma coisa, claro, mas o eletro não é aquele que, eu acho que Mariana dessa vez não vai fechar o diagnóstico, não. Marquem o dia no calendário. Vamos em frente. Agora a gente trouxe aqui o raio-x de tórax. Gostaria de convidar o doutor Paulo Salvador para falar a respeito. Bom, obrigado pelo convite. A gente está vendo um raio-x de tórax, 2 projeções, uma PA e uma lateral. Já chama a atenção uma cardiomegalia, nenhuma cardíaca aumentada, provavelmente as costas de câmaras esquerdas. Vejo também sinais de congestão, vocês veem que tem uma vascularização aumentada na porção cefalização, né? Então, é um paciente, sim, a gente precisa investigar muito mais, né? Porque esse coração, essa cardiomegalia decorrente do quadro hipertensivo, decorrente do quadro que a gente precisa investigar mais um pouco. No lateral, a gente confirma isso, chama atenção, aparentemente mais nada, né? É um perfil muito de VE, né, Paulo? Agora, mesma coisa, você levou o mesmo susto que eu quando depois de ver aquele eletro, você viu esse raio-x? Chama atenção, né, que o que a gente espera num paciente hipertenso do jeito que a gente observou é justamente um grau de hipertrofia concêntrica. Não sei se ao tempo já foi evoluindo para uma fase mais dilatada, né, o que a gente consegue observar com esses estudos iniciais. Mas com certeza, um detalhe adicional que me cutucou bastante também, eu vou com o Dr. Ibrahim, o uso de anfetaminas, porque umas drogas que, em princípio, causam muita disfunção endotelial, vasoespasmo. Então, todas as patologias que a gente pensar, mesmo indiretamente acometendo o miocárdio, também vascular, também nos vasos, disfunção mitocondrial, vasoespasmo, que pode ter um padrão isquêmico. Então, ele vê que tem vários fatores patológicos pessoais que interferem com o quadro dele, né? Então, a gente precisa investigar mais a fundo. Mas o Você raio-x... não acha que está dissociado, Edileide, o raio-x, né? Eu acho, mas a gente olhando esse raio-x, por isso, porque está dissociado, parece que o ventrículo é dilatadão, né? Que a gente vai encontrar um ventrículo enorme, mas o raio-x nos engana, as aparências enganam, né? Às vezes a gente vê num paciente hipertrófico, com muito músculo, um raio-x igual a esse, né? A gente deveria ver diferente. Se me mandassem fazer uma aposta, eu diria aqui que o ventrículo teria uns 70 de diâmetro diastólico. Eu vou pegar esse raio-x, porque tem uma aula que eu dou sobre princípios de formação de imagem, e eu falo exatamente isso, que o raio-x é um método pobre em resolução de contraste. Você vê que tem alguma coisa, ele é ótimo para ver a anatomia, mas você não sabe o que está por trás dessa sombra, quer dizer, onde começa o músculo, onde termina, onde tem sangue, onde não tem, por isso você precisa injetar meio de contraste para ver isso. Esse pode ser um exemplo de dilatação, ou pode ser um exemplo de hipertrofia. Imaginar que tudo isso é músculo, né? Não é cavidade, da cabeça da gente é complicado, né? Mas é possível. Vamos em frente. Agora eu convido a doutora Wendy Navarro para falar a respeito dos ecocardiogramas. Do passado. Não, ainda não são os atuais, só o do passado. Vamos lá, essa informação é nova. Vamos lá. São ecocardiogramas, um ecocardiograma externo, 2 daqui da casa, em 2020, ou seja, 3 anos atrás, não tinha reportado a raiz da aorta, o átrio esquerdo já tinha uma dilatação. Esse diâmetro que a gente documenta é o diâmetro anteroposterior, ele é medido a partir de uma única incidência. A gente valoriza muito mais o volume indexado porque tem melhor correlação com o prognóstico, mas já acima de 40 a gente considera aumentado. Um septo e uma parede. O valor absoluto de 15, 13, a gente valoriza depois a gente avaliar a massa, porque a massa fala a favor de quantos gramas pesa esse coração e a gente ainda indexa essa massa para a superfície corpórea do paciente. Por quê? Porque pode ser um paciente muito grande e 15, 13 pode ser um valor adaptativo para ele. Chama muito atenção porque a gente está acostumado àquele 9, 9, 10, 10, né? Mas às vezes pode ser adaptativo. De qualquer forma, mesmo considerando que o paciente é grande, 15 chama atenção de septo. E parece ter por aí uma proporção simétrica. A gente considera assimétrico quando tem uma relação de septum para a parede inferolateral, que está documentado como parede posterior, mas na verdade é parede inferolateral, acima de 1,5. Tá?
O diâmetro diastólico do VE para homem, ainda normal, 57 milímetros, e com uma fração de ejeção com redução moderada. Teria que ver por qual método foi avaliado também a fração de ejeção desse paciente. Na conclusão desse exame, uma HVE, que documentaram como concêntrica. A gente tem alguns outros parâmetros para documentar se é concêntrica ou excêntrica, vou falar no meu exame. Um pericárdio ainda espessado, com derrame pericárdico discreto a moderado e sinais de constrição discreta de VD, sem repercussão hemodinâmica significativa. Para a gente falar que o pericárdio está espessado por eco, deve chamar muito a atenção, porque a gente sabe que o eco tem limitações para poder avaliar o espessamento pericárdico. A gente fala muito mais a favor do conteúdo pericárdico. O espessamento, a gente pode até sugerir a possibilidade e derivar para outros métodos com melhor resolução para avaliação do pericárdio. Aí veio um ano depois, Dante 2021, aorta 39 milímetros, para essa superfície corpórea ainda pode ser normal, porque a aorta também é caracterizada pela superfície corpórea do paciente. A relação átrio esquerdo, 44 de diâmetro anteroposterior com 29 de volume indexado. Esse volume indexado é normal. É aquele que a gente fala diâmetro anteroposterior aumentado, mas como o átrio tem outras dimensões a serem quantificadas, a gente indexa para a superfície corpórea e para esse paciente deu normal, até 34 ml por metro quadrado, ele tinha 29. Septum parede, não teve muita mudança, aí tem o viés da diferença interobservador, 15-14, bem parecido com o do exame anterior. O diâmetro diastólico do VE ainda preservado, agora com uma massa de 401 gramas. Agora, essa massa deve ser indexada para a superfície corpórea para a gente falar sobre hipertrofia ou não. A massa indexada deu 178. A gente considera normal até 115 gramas por metro quadrado de superfície corpórea. Então, 178 é aumentado sim. Com uma fração de ejeção ainda com uma redução. No primeiro exame era uma redução de grau moderado, no segundo exame é o que a gente chama de discreta baixa, ou seja, DISC evoluindo para MOD. Na conclusão deram uma HV concêntrica, hipocontratilidade difusa. No primeiro exame não foi documentado o motivo pelo qual essa fração de ejeção estava reduzida, né? Foi um exame externo. E no segundo deram uma hipodifusa. A diástole não foi avaliada por fusão das ondas ZA. A gente tem alguns outros recursos para poder avaliar a diástole, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Refluxo mitral mínimo. Uma veia cava, não tinha o diâmetro, né? Colocaram apenas os milímetros. E colavamento acima de 50%. Mas a gente valoriza muito o colavamento. Mesmo que ela seja um pouquinho dilatada, que o nosso parâmetro de referência é 21 milímetros, o fato dela colabar fala a favor de que a pressão atrial direita não é tão alta. A gente tem uma tendência de abraçar um pouquinho mais o colavamento do que o diâmetro, inclusive. Por quê? Porque atleta, criança, grávida, obeso pode dilatar cava sem pressão atrial direita aumentada. E na época, a pressão sistólica da artéria pulmonar foi estimada em 25 milímetros de mercúrio, o que fala a favor de ausência de HP, pelos critérios avaliados em 2021. E o paciente voltou ano passado, eu já estava no hospital, bem, poderia ser meu exame. A aorta tinha pulou de 39 para 40, com essa superfície corpórea até 40 a gente ainda pode dar normal, no máximo um aumento discreto. O átrio continuava dilatado, agora com um volume indexado um pouquinho maior, mais próximo de 32, mesmo assim ainda normal. Septum parede aumentou a espessura. No quadro seguinte, aumentou a massa e aumentou a massa indexada. Isso chama atenção, porque alguma coisa estava acontecendo de forma progressiva. Aquele 17 e 16 ainda pode ser diferença interobservador, mas a gente, na fórmula de massa miocárdica, utiliza outros parâmetros que aí é mais difícil que seja apenas uma diferença entre um observador e outro. Agora sim, 60% de fração de ejeção. Então, disfunção moderada, disfunção discreta em 2021 e fração de ejeção normal o ano passado. Deram um aumento discreto da raiz da aorta e a aorta ascendente, aumento simétrico e concêntrico da espessura de VE de grau importante, bate com os valores da tabela, fração de ejeção preservada com strain reduzido.
Aqui cabe um comentário muito interessante, né? A gente, quando faz eco hoje, na era das novas tecnologias, na era do stream, a gente tem muito cuidado de diferenciar a fração de ejeção da função, porque a gente sabe hoje que a função sistólica vai muito além da apenas a fração de ejeção. Eu posso ter mecanismos ventriculares compensatórios que conseguem fazer um fechamento em sentido circunferencial e manter a função de bomba, mas não quer dizer que essa fibra miocárdica seja normal. Então, em pacientes em que a gente tem dúvida, mesmo com fração de ejeção normal, a gente utiliza os métodos de deformidade para avaliar a integridade dessa fibra. E esse paciente, o ano passado, já tinha uma fração de ejeção normal, mas com alteração da deformidade miocárdica, que se progredir pode evoluir para uma disfunção sistólica, porque perde aqueles mecanismos compensatórios e atinge o que a gente chama de transmuralidade. Agora a parede toda está perdida e a fração de ejeção cai. Então são métodos de avaliação de disfunção subclínica, antes da queda da fração de ejeção. Presença de derrame pericárdico difuso, de grau discreto, com maior lâmina de 6 milímetros. Teria que ver que correlação tem, se o segundo exame tinha o mesmo derrame e foi desconsiderado, se simplesmente não tinha, ou se é um derrame recorrente que está indo e voltando. Só uma retificação, veio a cava inferior de 15 milímetros. Então, normal. Edilene, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês botaram esse coração na academia, porque ele foi ficando com mais massa, e vocês quase dobraram a fração de ejeção dele em 2 anos. O que vocês fizeram? Pois é, mas eu tenho observado isso nos hipertensos, sabe, Ibrahim? Porque eles vão remodelando o concêntrico, vão conseguindo, de início eles fazem um desajuste de pré e pós-carga, né? Quando a pressão está muito alta, mas o tempo vai passando, ele vai conseguindo se adaptar àquela sobrecarga de pressão e começa a até melhorar a fração de ejeção. Eles ajustam a pré e a pós com o aumento de carga. Isso pode acontecer com o paciente hipertenso. Claro que numa situação de depósito poderia acontecer também, mas não costuma o paciente melhorar tanto a fração de ejeção, porque ele melhorou muito, né? Então, eu acho que seria mais dobrou, um detalhe. Né? Ele dobrou. Pois é. Então, esse é um fenômeno que a gente vê acontecer mesmo. Eu vi alguns casos também na ressonância que acompanha disso, mas nesse caso me pareceu um pouco além daquilo que a gente costuma ver, né? Porque a fração de ejeção dobrou e a massa aumentou bastante, né? Por isso que eu fiz a brincadeira da academia. Não só a massa, como a espessura também, né? Vai aumentando de 13 para 17 milímetros. Então, a gente começa a imaginar que tem alguma coisa diferente nesse cara. Queria comentar na amiloidose, por exemplo. O tempo vai passando, ele vai ganhando espessura, mas a fração de ejeção vai caindo, ele vai perdendo função com o tempo. Então, o esperado é aumentar a espessura e cair a fração de ejeção. Nesse paciente foi o quê? Melhorou a fração de ejeção e aumentou a massa. Realmente está parecendo um remodelamento adaptativo a uma situação de sobrecarga. E a cavidade também não é tão pequena, né? Eu acho que ela é pequena. Perdão, não é tão grande. Não é tão grande. Ela é normal para ele. Eu sempre falo isso para os residentes. Olha, quando vocês viram 60, parece que é aumentado, né? Que é até 56. Mas olha, o paciente é enorme, né? Gigante, tem uma superfície corporal bem grande, ainda pode ser normal essa cavidade. Não, eu inverti a palavra, quer dizer, a cavidade não é tão grande assim. E o raio-x enganou mesmo, né? Por isso a gente valoriza mais o volume indexado para a superfície corpórea pelo Simpson. Mas pode também indexar o diâmetro, né? Então, você pega o diâmetro, divide pela superfície e olha na tabelinha qual é, se vai dar normal ou não. Vamos em frente. Então, qual o diagnóstico clínico? Será uma cardiopatia hipertensiva, uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença de Fabry, pericardite constritiva exudativa. Alguém tem outro diagnóstico? Quem acha que é uma cardiopatia por hipertensão, levanta a mão. Temos uma especialista. Especialista em então hipertensão, já conta por 10 votos a favor. Hipertensão. Já conta vale por 10 votos. 10 o voto da Ioná. Mas ninguém mais votou na hipertensão, só Ioná. Agora sim, ela é indução, né? Viés de autoridade. Ela votou lá, ela votou. Então tá. Quem acha que é hipertrófica? Quem acha que é Fabry? Então, todo o resto do pessoal, a não ser esses 11 votos pelo hipertensivo, os outros todos acham que é uma pericardite construtiva e sedativa. Olha só. Não pensei nisso como meu primeiro diagnóstico. Né? Tem um derrame pericárdico discreto, né? Então.
Pois é, eu acho difícil. Se viesse discutir esse caso comigo, eu ia pensar, gente, olha, apesar de eu achar que a cardiopatia hipertensiva geralmente leva a culpa de tudo que não é, se joga, a gente fazia isso, jogava a culpa na hipertensão sempre, mas muita 15 de septo, vamos imaginar agora 17, mas já que 15, ele é muito grande. Mas eu não lembro de ver ninguém com hipertensão, quero até ouvir Ioná agora, hipertensão com espessura de 15 chegando a 17. Você via isso quando você tratava hipertensão, Ioná? Eu ainda faço lá um ambulatório de hipertensão. Ainda faço. Realmente é difícil, só que a dimensão da hipertensão dele é muito grande, né? Se a gente for ver a pressão dele no exame físico, né, 240, ele já tem doença renal, ele tem muitos sinais de órgão-alvo, né, que mostra que ele pode ter uma hipertensão maligna mesmo, porque ele tem doença renal, tem retinopatia hipertensiva, tinha esse nível de pressão assim tão alto. Depois a gente não viu se a pressão dele melhorou, conforme melhorou o eco dele, remodelou, e a gente não tem esses dados se a pressão dele melhorou, né? Não sei como que... Mas aí, o fundo de olho não tinha retinopatia hipertensiva, era grau 2. Mas é uma retinopatia hipertensiva. É de aterosclerose, na verdade, aquele grau 2. Agora, como explicar essa doença renal, né? Assim, então, paciente jovem de 42 anos, né? Se a gente não for pensar, então, globalmente pensando, eu ficaria mais tendente a pensar que é uma cardiopatia hipertensiva mesmo, uma lesão de órgão-alvo, um paciente que tem uma hipertensão maligna. Agora, aqui nessa reunião, tudo pode, né? Tudo é possível, principalmente aquele primeiro eco, que mostrou que tinha uma constrição, um espessamento pericárdico, também ficou meio sem explicar. Isso desapareceu nos outros ecos, ninguém falou mais nada, e ele mantém um derrame pericárdico discreto aí. Eu vou fazer um raciocínio aqui. Vamos dizer que um residente descesse para conversar esse caso, não tivesse outra pessoa na sessão, ele deu azar, só tinha eu, a pessoa vem conversar comigo. Qual seria o raciocínio que eu faria? É um indivíduo relativamente jovem, né, grande, que tem um passado tumultuoso e com uso de metanfetamina, que é uma coisa que a gente faz tomografia e ressonância, a gente tem um pouco mais de medo dessas drogas, que a gente vê só os casos muito complexos deles, né? A Mariana lá atrás falou de doença coronária, que ele lembrava de um trabalho do Rui Ramos, aqui do Dante, que mostrou que 60% dos pacientes que infartam com 40 anos ou menos e vêm parar no Dante tem como causa o uso de substâncias ilícitas. Então, uma coisa que a gente sempre pega o lado ruim, a gente fica preocupado. E esse paciente, para mim, mereceria uma ressonância mesmo, porque ele tem uma espessura, como você disse, que a gente vê em alguns casos muito extremos de hipertensão, mas que, por outro lado, é um caso que a gente sabe que pode ter sobreposição simplesmente pela morfologia. Então, eu gostei muito da figura lá do primeiro do barquinho, porque mostra bem que por trás de uma imagem você pode ter várias explicações. Então, só a morfologia não serviria para fechar o diagnóstico. A espessura me faria desconfiar que pode ter alguma coisa a mais por trás desse músculo, que vai desde a agressão por drogas até uma hipertrófica, mas fica já numa área que a gente tem um pouco de medo mesmo, porque 410 gramas de miocárdio é muito miocárdio. O miocárdio só ventricular esquerdo, lembra? Isso não é o peso do coração que o eco mediu, é o peso, é a massa ventricular esquerda. Então, é muita coisa, eu acho que realmente a gente precisaria ver o padrão de Reynolds tardio dessa pessoa para ter uma ideia do que está por trás. Aí eu tenho uma dúvida, por que dentro dessas hipóteses não tem outras infiltrativas, uma amiloidose, por exemplo? Por que apenas Fabry? Por conta do eletro. O eletro, a gente esperaria não ter essa alteração de repolarização. A gente não vê essa alteração no amiloidose. Quer comentar, Mariana? Eu olhasse esse eletro, já não penso, eu espero, normalmente não tem alteração, não tem essas T's negativas. Sim, além disso, tem a baixa voltagem, é uma coisa que chama muito marcante na amiloidose. Muitas vezes até essa discrepância do que a gente vê de amplitude do complexo no plano frontal e no plano horizontal. Então, não raras vezes a gente vê muito baixas amplitudes no plano frontal, no frontal, e nas precordiais a gente vê mais amplo. E a repolarização, apesar da gente ter uma alteração de repolarização na amiloidose, habitualmente ela fica mais achatada a onda T, né? Ela não fica tão negativa de uma maneira tão importante como a gente vê, por exemplo, hipertrofia apical e, como a doutora Iana falou, em infra com estresse e sobrecarga de VE. Mesmo superpondo doenças, por exemplo, uma amiloidose com isquemia. Como é que é? Amiloidose com isquemia, por exemplo. O paciente com amiloidose é DAC.
Igual não veria aquele padrão de onda T invertida, assimétrica, pensando no raciocínio do Dr. Ibrahim, né, que às vezes Pensa as em algo doenças podem ser associado coexistentes e Pensar aparecer em algo associado à amiloidose, seria. E a amiloidose, ela dá a pseudo, né, presença de pseudo-área eletricamente inativa. Então, ela parece que ela dá também área eletricamente inativa, mas com muito baixas voltagens, a gente vê, geralmente, numa fase mais avançada. E a onda T mais certificada, não tanto como as hipertróficas. Mas eu acho que o argumento do Ibrahim é o melhor, né? A fração de injeção não melhora na amiloidose, que é o contrário, cai ao longo do tempo. Mas foi interessante a sua hipótese, porque a ausência de correlação, assim, uma desproporção entre a voltagem do QRS no eletro e a espessura de parede no eco é um dos grandes red flags da amiloidose. Mas não costuma ter aquela T invertida e a evolução habitual é para a queda de fração de injeção ao longo do tempo. E a idade não é muito compatível com a amiloidose também. Raramente a gente vê uma amiloidose com essa idade. Né? Dando continuidade, o paciente continuou com acompanhamento no nosso ambulatório. A gente otimizou a terapia dele em conjunto com um ambulatório de hipertensão. Foi realizada a tentativa de troca de enalapril com parasacubitril e valsartano. Entretanto, o paciente teve dificuldade ao adquirir a medicação, então a gente optou por voltar ao enalapril para a dose habitual de uso. Foi modificado o antilipemiante dele para atorvastatina de 80, aumentada a dose de carvedilol para 37 de 12 em 12, associada a hidralazina 50 de 8 em 8, com melhora do controle pressórico, e deixado o comprimido de furosemida em casos de sintomas de hipervolemia. Pedimos um novo ecocardiograma, agora de 2023. O Wendy vai resolver o problema agora, não, Wendy? Vamos lá, obrigada, doutora Edileide, pelo convite. A gente fez esses exames semana passada, né? Tem uma semana de exame. A gente sempre começa o ecocardiograma pela janela acústica paraesternal, um corte longitudinal do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. No caso desse paciente, manteve. Eu, particularmente, não tive a informação dos exames anteriores. A gente tenta fazer sem esse viés. 38 de raiz da aorta, um átrio esquerdo continua aumentado. O ventrículo esquerdo, que para o homem ainda é normal, de 58 milímetros em diástole. E um septum e parede que manteve em 17 e 16 milímetros, respectivamente. Além disso, chama a atenção que o paciente tem um discreto derrame pericárdico, que durante o exame... Está dando para ouvir? Tá. Não parece ter repercussão hemodinâmica. Por diretriz de eco, a gente tem um quadro na diretriz de avaliação das câmaras cardíacas em que a gente caracteriza o aumento da massa miocárdica como hipertrofia concêntrica ou excêntrica. Para a mulher, a gente tem um limite superior da normalidade, que é até 95 gramas por metro quadrado de superfície corpórea. Isso o aparelho calcula em função do tamanho da parede e da cavidade em diástole. E para homem até 115, que é o valor que para esse paciente deu 179, 180. Então, por diretriz, a gente precisa caracterizar isso como hipertrofia concêntrica em função de uma relação anatômica que a gente faz entre o tamanho da cavidade e a dimensão da parede posterior. Quando esta relação é acima de 0,42, fala a favor de hipertrofia concêntrica. Contudo, com as novas tecnologias, a gente sabe que esse aumento da massa, esse aumento da espessura, não necessariamente corresponde com músculo. Então, a gente espera que em algum momento a diretriz peça para a gente não colocar hipertrofia, e sim aumento da massa, de forma concêntrica ou excêntrica, porque a gente sabe que pode também ter um componente infiltrativo. Pela relação entre o septum e a parede, a gente vê que é aparentemente concêntrica, simétrica, perdão. A gente apenas considera septum e parede para tentar excluir aqueles processos de miocardiopatias hipertróficas em que tem predomínio septal, que é um dos padrões mais prevalentes na nossa população de hipertróficos. De novo, apenas como eu falei, um derrame pericárdico, pelo exame de grau discreto a moderado, porque por vezes a lâmina media mais de 10 milímetros, chegou a medir 13 milímetros, sem
sem sinais de restrição do enchimento das câmaras cardíacas. O paciente não tinha nenhuma valvopatia significativa, a gente avaliou a aorta, mitral, tricúspide pulmonar, sem refluxo, sem insuficiência significativa e sem espessamento expressivo das válvulas cardíacas. Quando a gente vai no eixo curto desse paciente, além de ver a espessura miocárdica que é aumentada, a parede que é aumentada, chama atenção, se os senhores veem a relação da setinha com a cavidade cardíaca, todas as paredes parecem se aproximar da seta, exceto a parede inferior, o que pode bater com o que a gente viu no eletro. Essa imagem aqui é um eixo curto ao nível apical, já a gente está próximo da ponta do ventrículo, e esse aqui é um eixo curto na base do ventrículo. Esse padrão prevalece na região apical e na região basal, por esse motivo a gente deu uma hipocinesia da parede inferior completa. Tá? A fração de ejeção, quando a gente faz no longitudinal e pela imagem do eixo curto, ela parece ser preservada, mas no limite inferior da normalidade. Contudo, a gente utiliza alguns métodos para poder ir para uma avaliação um pouquinho mais acurada. Tá? Quando a gente vai na imagem apical, a gente continua a avaliação anatômica. No caso desse paciente, deu um volume atrial esquerdo indexado, a gente considera aumentado, tá? A gente considera aumentado acima de 35 ml por metro quadrado. No caso desse paciente, tem um aumento discreto. E a área do átrio direito, não podemos esquecer de avaliar o átrio direito também no limite superior da normalidade, sendo que o valor de referência é até 18 centímetros quadrados. E aí a gente começa a avaliação funcional. O raciocínio da diástole desse paciente começa em toda a avaliação anatômica. Tem um ventrículo com espessura aumentada, com uma parede bem aumentada, com uma massa miocárdica aumentada. Aí a gente tem dois algoritmos de avaliação da diástole. Um algoritmo que a gente fala para ventrículo aparentemente normal, um algoritmo para ventrículo que já tem alteração estrutural. Por quê? Se tem alteração estrutural, a diástole já não é normal. Para esse ventrículo, ele foi direto para o algoritmo do VE com alteração estrutural. E aí a gente observa dois parâmetros, a velocidade da onda E e a relação EA. A velocidade da onda E, acima de 50 centímetros por segundo, sugere aumento da pressão atrial. E a relação EA menor que 0,8 fala a favor de uma disfunção de tipo 1. Só que como ele vai para 54 e deu bem na trave 0,84, a gente já sugere que pode ser um tipo 2. Só que para ser tipo 2, a gente precisa caracterizar pressão atrial esquerda aumentada. O que define a disfunção de grau 2 é que a pressão do átrio já é aumentada. Aí a gente precisa procurar dois critérios de aumento da pressão atrial, 2 de 3. Hipertensão pulmonar, caracterizado por um refluxo tricúspide com velocidade alta, aumento do volume atrial e relação EE' acima de 14. Esse paciente não tinha refluxo tricúspide para caracterizar, então a gente perde um desses três critérios, sobram dois. As ondas E' tinham velocidade baixa e a relação EE' deu muito na trave, deu 14,2, com um átrio esquerdo aumentado. Então, a gente deu um critério positivo para tipo 2 e um critério muito na trave. Como a gente quer saber efetivamente se a pressão atrial está aumentada, a gente foi para o parâmetro que é mais específico para falar sobre a pressão atrial esquerda, que seria a relação da onda S, tá, do fluxo pulmonar e da onda D. Esse fluxo pulmonar, durante a sístole ventricular, o átrio está enchendo. Então, a gente tem uma onda precoce, que seria um S1, que seria aquele sangue que está nas imediações das veias pulmonares, começa a entrar dentro do átrio. E o S2 seria uma transmissão da onda de pulso da contração do ventrículo direito. Então, em sístole ventricular, o átrio está enchendo. Quando a gente soma a velocidade de S1 e S2, S1 aqui e S2 aqui, parece ser maior que a onda diastólica. Em diástole, seria esta onda aqui, deixa eu vir para cá. A onda diastólica, a onda D, é esta onda pequenininha aqui, tá? Tanto que ele coincide aqui com a onda T, então seria S1, S2 e D. A onda sistólica global está maior que a onda diastólica. Isso fala a favor de uma pressão atrial
esquerda, normal. Esses são os parâmetros mais específicos de pressão atrial esquerda normal. Ah, mas o átrio estava aumentado, a gente está investigando um paciente com alteração estrutural. É um paciente que está sendo tratado. Esse átrio pode não ter remodelado de forma reversa ainda, mas é um átrio que é dilatado de forma crônica e a pressão na hora do exame é normal. Já que a gente estava com o fluxo das pulmonares, que é uma das coisas mais difíceis de achar no eco, aí a gente aproveitou e fez a relação da duração da onda A reversa pela A mitral. Só para vocês entenderem. A gente tem a onda E e a onda A do influxo mitral, certo? Na onda E, o ventrículo abre e suga as hemácias. Na onda A, o átrio contrai e manda as hemácias para o ventrículo. Esta fase, que é chamada de fase 2 da diástole, depende essencialmente do relaxamento ventricular. Agora, a velocidade da onda A depende da complacência do ventrículo, porque se o ventrículo não aceita essas hemácias, a onda A diminui. Quando a gente avalia a onda A reversa, é uma onda A que é impressa no fluxo das pulmonares. Então, aí a gente vê quanto tempo dura a onda A da mitral, que é passagem atrioventricular, e quanto tempo dura a onda A reversa, é a contração atrial, que acaba escoando mais hemácias para a circulação pulmonar. Se eu tenho uma pressão ventricular muito alta, o escoamento de sangue durante a contração atrial acaba sendo mais curto para o ventrículo, porque já não aceita mais hemácias e dura mais tempo em sentido retrógrado. Então, a gente mede o tempo desses dois fluxos. Quando a diferença entre eles dois é maior a 30 milissegundos, a gente diz que tem um tempo de onda A reversa aumentado. Então, ele tem tudo para ter PT2 alta, ou seja, pressão dentro do ventrículo elevada. Contudo, na hora do exame, a pressão atrial era normal. Então, a gente deixa como uma disfunção de grau 1. Tá? Aula de diástole aqui hoje. A gente utilizou o eco tridimensional para ter uma melhor sensação de profundidade nesse ventrículo, até porque a gente precisa ter um pouco mais de certeza que aquele aumento da espessura não é assimétrico. Se bem por eco, a gente fala que tem que ter uma relação entre o septum e a parede infralateral acima de 1,5, esse paciente, na imagem tridimensional, dá para ver que o segmento basal e médio do septo anterior parece ter uma espessura um pouco maior que o restante dos segmentos, contudo, continua fechando para a gente como simétrico. A fração de ejeção pelo método tridimensional foi estimada em 54%, sendo que o nosso limite inferior da normalidade é 52% para homem, então V é 54%, e o ventrículo direito com função preservada, fração de ejeção de 60%, sendo que o nosso parâmetro de referência é 45%. De fração de ejeção, tá? E aí que complica. A gente, por ecocardiografia, acaba fazendo um exame extremamente descritivo. E nós sabemos que quando temos algum fenômeno único explicado, ou tentando ser explicado por várias ferramentas, é porque nenhuma delas serve de forma isolada. Então, a gente precisa utilizar o maior número de ferramentas para tentar fechar um diagnóstico, e mesmo assim, a gente pode errar, porque não é 100% específico. No caso dos pacientes com aumento da espessura miocárdica, não concebimos hoje a possibilidade de fazer um eco sem avaliação da deformidade miocárdica. É uma rotina do nosso setor. Nos exames anteriores, a gente viu que o strain desse paciente era reduzido. Mesmo assim, a gente tem outros índices de avaliação de deformidade miocárdica que auxiliam a aumentar um pouco mais a sensibilidade e especificidade para algumas doenças, sendo que nenhum achado é específico de uma doença em particular. Com aquele paciente em eixo longo, uma espessura miocárdica aumentada, derrame pericárdico, o aspecto do miocárdio muito mais brilhante, a gente fez todos os índices de deformidade miocárdica pelos chamados red flags para as infiltrativas. Tem 3 índices que aumentam um pouco a especificidade do strain, principalmente para amiloidose, por isso eu falei que agora complicou o assunto aqui.
E os 3 deram positivos. A gente tem a relação, essa imagem que os senhores estão vendo, é o que a gente chama da cereja do bolo, que é basicamente um gradiente de alteração da deformidade. Os segmentos apicais são preservados em detrimento da deformidade dos segmentos médios e basais. O normal é tudo ser assim, vermelhinho. E a gente sabe que algumas doenças infiltrativas podem preservar a deformidade na região apical e diminuir a deformidade nos segmentos médios e basais. Esta é a expressão visual e a expressão numérica é o que a gente chama de relapse, relação do apical sparing. Quando esta relação é acima de 1, a especificidade para amiloidose aumenta. Assim sendo, também a gente consegue estimar uma relação entre a fração de ejeção dividida pelo strain. Então, quando a fração de ejeção é preservada e o strain é muito baixo, esta relação aumenta. Quanto melhor a fração de ejeção e pior o strain, maior será esse valor. E a gente considera altamente sugestivo para amiloidose acima de 4,1. E a relação do strain do ápice e da base acima de 2,1, no caso desse paciente, é 3,6. Próximo slide, último. Aqui a gente viu a veia cava inferior também, com calibre preservado e variando adequadamente, e aumento da espessura da parede livre do VD. Esse paciente tinha muitos red flags para amiloidose, muitos, sendo que 5 deles são compartilhados com outras doenças que aumentam a espessura miocárdica. Muito obrigada, doutora Wendy. Agora complicou mais um pouquinho, entrando a amiloidose na parada, né? Mas vamos em frente, vamos ver se o doutor Paulo agora nos ajuda. Convido o doutor Paulo Salvador para comentar sobre a ressonância cardíaca. Bom, boa tarde com todos. É um caso extremamente interessante, que tem várias coisas em comum, né? A gente analisa sempre as imagens iniciais, a gente percebe que sim, justamente o paciente com IC-mastro aumentado, vejam o grau de gordura que o paciente tem perifericamente, e vejam como o aumento da espessura já chama atenção logo de cara nas imagens iniciais. Partindo já em imagens de cine, a gente tem 2 imagens de cine em eixo longo, do lado esquerdo 4 câmeras, do lado esquerdo, do lado direito um cine 3. Então percebam como aumento de espessura miocárdica de grau concêntrico, como o eco já tinha conversado. A gente tem também uma restrição de enchimento, a gente vê como um ventrículo duro na diástole, não consegue se expandir adequadamente, tá? Na função sistólica que a gente, a cálculo de fração de ejeção é baseado nessas imagens, a gente faz um cálculo baseado nessa imagem de cine em eixo curto. A gente observa que a contratibilidade é preservada, é discretamente reduzida no segmento inferior, como a gente já tinha observado no eco. A espessura miocárdica pela ressonância magnética foi de 17 no segmento inferocetal basal e de 16 no inferolateral. Então, para a gente também não foi assimétrico, foi concêntrico. A relação não foi preenchendo critérios para ser assimétrico. Então, foi uma hipertrofia concêntrica, tá? A massa, para a gente, foi 266 gramas, então uma massa bem aumentada, indexado também deu bem aumentado. A fração de ejeção biventricular foi preservada e essa espessura miocárdica restrita ao ventrículo esquerdo de forma concêntrica. Então, como já tinha começado com vocês, a função de ejeção, fração de ejeção, do método da gente, os dois preservados. E essa massa extremamente aumentada, 266. Essa é uma caracterização tecidual. Então, a gente vai juntando informações, vai criando uma linha de raciocínio. É um paciente com vários fatores de risco. A gente percebe que não tem edema nessas imagens, tá? Na imagem de perfusão, simplesmente não é nada mais do que a dinâmica de enchimento, de fluxo, de contraste no coração, tanto na fase que fica na cavidade, como na perfusão miocárdica, a gente observa que não tem nenhuma alteração. E agora, que é uma imagem muito interessante sobre o realce tardio. Então, a gente está diante com um paciente com aumento concêntrico da espessura miocárdica, com um padrão de realce tardio, que ele tem um padrão, primeiramente, não coronariano, um padrão que é inferolateral, ele acomete o segmento inferolateral mesocárdico e chega a ser epicárdico na porção mais basal.
tá? Então, não é um padrão de realce tardio que a gente costuma ver classicamente em cardiomiopatia hipertrófica. Então, é um padrão bem diferente pensando no cardiomiopatia hipertrófica. Agora, a gente analisando em quais hipóteses diagnósticas a gente podia analisar nesse paciente, pacientes com aumento concêntrico, pensou em amiloidose, está certo. O padrão realce que a gente tem aqui não é sugestivo de amiloidose. Então, a gente tem mais informações para caracterizar isso, não somente pela análise de espessura, sino também pela caracterização tecidual, que o padrão realce não reflete muito. E também a gente calculou o volume extracelular do paciente, com os parâmetros que a gente fez, e o valor do mapa T1 e volume extracelular também não são compatíveis com a amiloidose. Então, a gente afasta esse diagnóstico da nossa linha de raciocínio, tá? O nosso volume extracelular foi de 24. Agora, o mapa T1 está discretamente aumentado, mas o mapa T1 é um valor inespecífico, pode estar aumentado a uma fibrose intersticial nos outros segmentos, que pode estar aumentado por várias causas, ele tem vários problemas. Uma cardiomiopatia hipertensiva, com certeza, ia dar esse valor discretamente aumentado. Então, acaba sendo mais sensível e específico o volume extracelular para afastar doenças. E outra coisa, o padrão realce tardio, que sempre deve lembrar em pacientes com aumento de espessura, além do CMH, é a doença de Fabry. Ele costuma acometer o segmento inferolateral basal. Então, quando a gente faz o cálculo de mapa T1 de novo, vemos que ele não tem um mapa T1 baixo. Portanto, a gente afasta também, não é muito provável que seja uma doença de Andersen Fabry, embora a gente saiba que possa ter em estágios mais avançados uma pseudonormalização. Mas no caso desse paciente, tem um mapa T1 aumentado. Então, resumindo aqui o quadro, como a gente já começa a analisar, eu acho que esse padrão realce tardio e esse grau de alterações morfofuncionais baseados mais caracterizados por aumento concêntrico de espessura pode ser decorrentes de uma cardiomiopatia hipertensiva, tá? Que já tem um discreto grau de acometimento de espessura miocárdica. Existe sim uma cardiomiopatia hipertrófica de grau mais concêntrico, que pela ressonância eu não consigo afastar, porém está descrito, mas pela história clínica e tudo, me lembra muito um acometimento concêntrico pela hipertensão. E esse padrão de realce tardio, a gente tem que lembrar que ele tem um fator de anóxia muito interessante, que é esse consumo de anfetaminas. Existe sim, está documentado a cardiomiopatia mediada por consumo de anfetaminas. Uma cardiomiopatia que pode ser baseada com achados de hipertensão maligna, com acometimento tanto de espessura e também com realce tardio. Justamente esse realce tardio acaba sendo não muito clássico de algumas doenças, como a gente está percebendo aqui. Então, só para fechar nossa linha de raciocínio, a ressonância magnética conseguiu guiar mais um pouco, afastou doenças, afastou a amiloidose, afastou a doença da Andersen Fabry, e eu resumiria como provavelmente uma cardiomiopatia hipertensiva. Eu não consigo afastar uma forma concêntrica de CMH, não consigo, eu colocaria também na minha linha de raciocínio, mas também não consigo afastar uma cardiotoxicidade por anfetaminas pelo padrão atípico do realce tardio. Então, eu deixaria essas 3 hipóteses. Em resumo, pode ser tudo, né? Não, a gente mas, na verdade, esse realce tardio, esse realce tardio não é típico de hipertrófica, realmente. Esse realce tardio, mas também de hipertensão de jeito nenhum. Não. Esse realce tardio não é típico. O que mais se assemelha seria a doença de Fabry. Na verdade, pela localização na parede inferolateral, né? Então, acho que de Fabry seria a principal, assim, mais semelhante, mas tem o fato do mapa T1 estar alto, que talvez esteja falseado por toda a hipertensão, por uso de anfetamina, muitas outras coisas. Em resumo, a gente não tem um diagnóstico preciso. E depois da ressô, a gente ainda não tem um diagnóstico. Depois do ressô, ainda não tem um diagnóstico. Às vezes é difícil mesmo, mas eu acho que o estudo genético aqui é a nossa última arma, a última ferramenta que a gente tem que ir atrás dela. Inclusive, quando a gente preparou a apresentação, achou que era hipertrófica, né, doutora? Mas não, vamos em frente. Obrigada. Posso fazer só um comentário em relação com o padrão da hipertrofia? A gente caracteriza como hipertrofia o aumento da massa. E a gente caracteriza como concêntrica ou excêntrica
pela relação da cavidade e a parede. Então, para falar que é concêntrico, a espessura relativa deve ser maior que 0,42. Caracteriza uma parede espessada com uma cavidade pequena. Também pode ter aumento da espessura de forma excêntrica, quando dilata o ventrículo e o peso dele aumenta, porque aumentou a cavidade. Aí a parede pode ser fininha, a espessura relativa fica menor que 0,42. Agora, o conceito de simétrico ou assimétrico é a relação do septum e a parede inferolateral. Então, são duas coisas diferentes. Ok. Mas todo mundo fala concêntrico no lugar de simétrico. O doutor Paulo falou várias vezes, mas não é só ele. O mundo inteiro confunde concêntrico com simétrico. Eu me bato com isso, mas, infelizmente, a gente não pode ir contra a corrente. Doutor Wendy. Então, no segmento no ambulatório do miocárdio, o paciente manteve-se com dispneia aos grandes esforços, classe funcional 1, sem demais queixas cardiovasculares, boa adesão medicamentosa, com controle de pressão arterial, e aguardando o implante de CDI no histórico de morte súbita na família. Encaminhado para o tratamento de obesidade, com indicação de cirurgia bariátrica e acompanha segmento dos familiares aí na investigação de miocardiopatia hipertrófica. E, para finalizar, a gente tem aqui de volta a nossa imagem lá do início, em que demonstra que as aparências enganam. Então, às vezes, a gente acha que é uma hipertensão, mas, na verdade, é muita coisa junta, né? E o que parecia um barco no oceano, às vezes pode ser só um rasgo no sofá. Obrigada. Muito bem. O doutor Marcos vai tentar ser objetivo, que a gente avançou muito na hora. Por favor, doutor Marcos. Boa tarde a todo mundo, meu nome é Marcos, eu sou R2 de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou comentar um pouquinho, depois de toda essa discussão, acho que várias hipóteses diagnósticas foram feitas, mas eu queria ressaltar a investigação dessas duas doenças, a cardiomiopatia hipertensiva ou hipertrófica. E por que eu gostaria de ressaltar essas duas? Eu trouxe essa tabela aqui, ela traz aí as principais causas de hipertrofia ventricular esquerda, e deixa bem claro que a principal causa disparada entre todas é a hipertensiva. E, em segundo lugar, vem a cardiomiopatia hipertrófica. As outras duas, a amiloidose e a doença de Fabry, pode ver que elas são bem mais raras em relação às outras. Com isso, antes de começar tudo a partir da investigação, as definições. Tem a definição da hipertensiva, que é da segunda diretriz brasileira de cardiopatias graves, que ela diz assim: é o comprometimento do coração na hipertensão arterial, e frequentemente vem acompanhada da lesão em outros órgãos-alvos. Já a diretriz americana de 2020 já deixa uma coisa um pouquinho mais objetiva. Ela deixa que a espessura da parede maior do que 15 milímetros, ou igual, né, em qualquer lugar do ventrículo esquerdo, já na ausência de outra doença cardíaca sistêmica ou metabólica capaz de produzir essa hipertrofia, e também ela deixa também claro que é uma doença restrita ao coração. Aqui é a outra tabela que mostra exatamente isso, que as manifestações extracardíacas e cardíacas, por exemplo, na cardiopatia hipertensiva, existem outras. Por ser uma doença sistêmica, acaba cometendo o rim, acaba cometendo os olhos. Então, assim, você pode ver que tem uma junção de vários fatores, enquanto a cardiopatia hipertrófica, normalmente, a expressão morfológica dela direta não afeta outros órgãos, normalmente é restrita ao coração. Essa daqui é um diagrama para mostrar um pouco do nosso paciente, né? Que fez aí, parece, a investigação dele mostrou para a gente um pouco da confusão e principalmente da dificuldade de chegar a um diagnóstico etiológico preciso. Porque ele tinha essas lesões de órgão-alvo, uma doença renal crônica, junto com uma hipertensão não controlada, porque chegou para a gente com uma pressão de 240. Então, já vê para a gente que não é controlada. Ao mesmo tempo, do outro lado, eu coloquei ali o septo igual a 15 milímetros para a CMH, entre aspas, porque, como já tem vários artigos descrevendo, é raro uma hipertensiva cursar com esse tipo de hipertrofia. Enquanto na CMH, 15 milímetros é, inclusive, fator de definição da doença. Então, quando você tem uma parede maior ou igual a 15 milímetros, num paciente, você tem que suspeitar. E aí, mostrando para a gente, né, a hipertrofia ventricular simétrica, normalmente não é
é uma coisa tão assim clara na hipertrófica. Normalmente é assimétrica, mas existem os fenotipos que cursam com simetria. E também lá o septo de 15 milímetros eu botei no meio entre as duas, bem na interseção, porque pode estar presente nas duas, sendo menos comum na hipertensiva. Então, fazendo assim o diagnóstico, né, assim, um fluxograma. Pela diretriz americana, a partir do momento que você tem a suspeita, a gente tem que começar com os exames, por exemplo, o eletro e o eco. O eco é a classe de recomendação 1 para inicial. Normalmente, com ele, na grande maioria dos casos, a gente já consegue chegar no diagnóstico, porque a assimetria, que normalmente é o que a gente consegue ver, ela é muito forte, ela é muito presente na doença da hipertrófica. Só que ainda é possível, quando a gente tem essas suspeitas de diagnósticos alternativos, aí seguir com o diagnóstico etiológico com a ressonância magnética com classe de recomendação 1 também. Então, no nosso caso, por exemplo, é exatamente esse o fluxo. Então, falando um pouquinho aqui só rapidamente, claro que já foi, obviamente, muito bem falado por todo mundo sobre cada uma das alterações. Então, vai ser uma coisa bem rápida e bem objetiva. Só o que salta ao olho na hora de examinar e analisar cada exame. Então, assim, entre a hipertensiva e a hipertrófica, o que mais chama atenção é a repolarização ventricular, que na hipertensiva, tanto na hipertensiva quanto na hipertrófica, a gente pode ter esse padrão strain, que é muito comum e chama atenção. Só que o que pode mais saltar aos olhos na hipertrófica é a gente ver uma T invertida maior do que 5 milímetros, que aí é como se fosse um padrão strain exagerado, que normalmente não é tão comum na hipertensiva. No eco, já de forma bem simplificada, a gente avalia a espessura septal, por exemplo. Se o paciente tem ali 15 milímetros ou mais, a gente já suspeita que pode ter algo a mais no nosso paciente. E se ele tiver também outro ponto, entre 13 e 14, com um diagnóstico familiar já estabelecido de hipertrófica, também se considera 13 e 14 milímetros. Aí o ponto que é muito importante é a parte da simetria, que normalmente é assimétrica na hipertrófica e assimétrica na hipertensiva. Mas não dá para descartar a parte de ser simétrica na hipertrófica, porque existem fenotipos que podem cursar. As outras alterações que eu coloquei ali são alterações que não são definidoras da doença, mas que normalmente são muito típicas e normalmente já fortalecem muito o diagnóstico, que é o acometimento valvar com o movimento anterior sistólico da válvula mitral e a obstrução de saída. Com a ressonância magnética já foi muito bem falado, quando você tem aí então uma dificuldade em chegar ao diagnóstico com eco, a ressonância magnética, por ter uma melhor resolução espacial, consegue ver melhor com mais precisão os 17 segmentos do cardíacos. E tem também a vantagem do realce tardio, que já foi muito bem explicado. Na hipertensiva, normalmente é menos prevalente e discreto, sem um padrão típico, como foi comentado. E na hipertrófica, normalmente mesocárdico, multifocal, heterogêneo, e normalmente acomete o septo interventricular e normalmente anteroseptal médio-basal. Normalmente onde tem a maior carga de hipertrofia. Aqui é uma outra tabela, só para exemplificar muito bem assim, eu gostei muito dessa imagem. Só as típicas, não significa que é dessa forma, que sempre vai se manifestar, mas as mais típicas. Então, ali a gente pode ver aqui na cardiopatia hipertrófica. Aqui, por exemplo, a gente vê que normalmente é ausente e quando tem, não tem uma apresentação tão típica. E aqui na hipertrófica a gente já vê um pouquinho diferente, um padrão mesocárdico. E esse daqui é o raciocínio que, normalmente, de racional de investigação que a gente costuma fazer. Também é muito bom esse diagrama, né? Então, a partir do momento, como se fosse uma casca de cebola, conforme você vai tirando a casca de cebola, você vai aumentando a complexidade da investigação até você tentar chegar num racional de investigação e num diagnóstico etiológico. Às vezes, como no caso do nosso paciente, fica bem difícil, né? Basicamente, era isso que eu queria falar um pouquinho. Excelente, doutor Marcos. Doutora, eu só queria fazer um comentário, 2 minutos, rapidamente. Eu acho sempre interessante ver nos pacientes como uma coisa muito diferente das coisas que a gente aprende. E não ver só um quadro dicotômico, não separar hipertensivo do hipertrófico. Às vezes ele pode ter as duas coisas junto, pode ser um hipertrófico com hipertensiva. Né? Então, eu acho interessante, como acaba sendo muito interessante uma análise agora, porque tem um paciente que conflui com essas informações, acaba sendo muito mais acurado a avaliação clínica e dos exames. Então, sempre eu acho muito relevante
tomar em conta todas essas informações que, tranquilamente, a gente pode estar na frente das duas coisas no mesmo paciente, né? Mas mesmo sendo as duas, Paulo, o realce tardio não é de nenhuma das duas, né? Mas mais impressionante Do hipertensivo pode ser qualquer coisa. Mas não esse realce tardio exclusivo na parede lateral. Não. Pode Tem ser a qualquer anfetamina que a gente conhece também, pouco, né? E eu acho que ela pode ter complicado o nosso diagnóstico aqui. Com certeza. Né? Então, acho que a gente precisa fazer estudo genético para descartar doenças genéticas. Com certeza. Mas acho que esse estudo genético. acho que é nossa última cartada para fazer esse diagnóstico. Mas sim, pode ser que a hipertensão esteja misturada com outras patologias. E esse caso mostra bem como é difícil às vezes, né? A gente nem sempre tem a resposta para todas as questões. Quero parabenizar os dois, muito bem apresentado, né, o caso e a discussão, e agradecer a presença de todos. Um bom dia.